ditatorial, que está tentando fazer o Bolsonaro perder, entrar para que ele decida sobre censura sobre o seu oponente, primeiro valida a credibilidade do poder dele, porque a sua campanha está falando, realmente você tem o poder de censurar as pessoas, e eu estou pedindo que você censure as pessoas por minha causa, né? E segundo, que isso descredibiliza qualquer luta por liberdade de expressão. Porque dentro de um cenário Não, onde... Monark, não, Monark, pera, deixa eu colocar um ponto aqui, Monark. Quando você chama alguém de canibal, tá? Ou você atribui a morte de uma pessoa àquela pessoa que não tem nada a ver com a história, tá? Primeiro, você tá difamando, você tá Isso é caluniando crime. a pessoa. É crime tipificado. Mas eles O não que o usaram TSE esses crimes para punir. Eles foram Claro, através desse órgão cara, pirata, é isso que eu tô falando. cara, mas eu falar pra você, isso é crime tipificado. O que o Alexandre de Moraes fez com os perfis, tá? Conservadores, com o seu perfil, não sei se foi derrubado na época do TSE, tá? Mas o que o Alexandre de Moraes fez, pessoas que questionaram o sistema eleitoral tiveram o perfil derrubado, cara. Mas Não isso foi a não é o mesma coisa. ponto. Eu não tô dizendo sobre isso. Não tem nada a ver isso aí, Kevin. O que eu tô falando é, existe um órgão ilegal, pirata, que é do TSE, que deu um golpe no Estado brasileiro, e a campanha do Bolsonaro utilizou desse órgão legal para punir, justificado ou não, mesmo que você acredite que esteja justificável. A forma com que foi punida esses conteúdos foi a mesma forma ilegal que foram punidas conteúdos válidos e Mas era o lícitos único dos canal bolsonaristas. republicano que ele tinha, cara. Ô, Monark, eu tenho uma resposta para isso. E vocês me. Eu Eustáquio aqui. Se vocês me permitirem uma parte rápida, eu queria falar. Mas pode concluir, Monark. Não, Não, fala fala aí, aí, Oscar. Oswaldo, quero ouvir. Tá. Então é o seguinte. Eu creio que podem ter pessoas tão censuradas quanto eu, mas não mais. Mas tão censuradas como eu hoje, o Monark, o Alan. Mas mais do que eu não tenho. Eu tenho a resposta para isso, vocês vão entender. Quando qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda, inventa uma mentira, comete um crime, como chamar o Bolsonaro de canibal, isso é uma mentira sabidamente mentirosa. A gente sabe que o Bolsonaro é canibal, que ele não é pedófilo, e quando qualquer político, para atrapalhar a sua campanha, coloca isso, ele tem legitimidade para dizer, ó, eu não sou canibal, e essa postagem que está dizendo que eu sou canibal tem que ser, ela tem que trazer uma luz nela. Vou concluir rápido, Monark. Qual a diferença da censura que foi aplicada a nós e essa que está dizendo? Quando falaram que o Bolsonaro era canibal, legalmente, eles entraram com as ferramentas legais e tiraram a informação sabidamente mentirosa. Quando foi com o Oswaldo Eustáquio falou uma questão que eles diziam que era fake news, sem checar. Eles não tiraram essa postagem. Vou dar um exemplo específico. Quando eu falei que o Boulos utilizou uma produtora chamada Filme de Vagabundos e superfaturou, quando eu trouxe essa informação, vamos supor que fosse fake news, que fosse mentira, que não era. Eles até poderiam tirar essa postagem minha do ar. Mas eles não tiraram essa postagem minha do ar. Eles tiraram o Oswaldo Eustáquio inteiro do ar. Assim como fizeram com o Monark. É essa censura prévia que é o crime tirânico que estão cometendo contra o Monark, que hoje está no mesmo patamar que eu, que o Alan, que todos, talvez mais até. Essa é a principal diferença. Eu concluo aqui. Veja, Monark, se os caras falam assim, o Bolsonaro, ele estuprou uma criancinha, pedófilo, isso é mentira. Esse conteúdo, por mais... veja, a liberdade de expressão, ela não tem um limite. Você pode falar que o fulano de tal é um estuprador. Você tem o direito da liberdade de falar isso. Mas se você não comprovar que o fulano é um pedófilo, que ele transa com criancinha, qual é o limite disso? Dentro da lei, falar na Constituição Brasileira. Artigo 138, 139, 140 dos crimes contra a honra. Calúnia. Aí eu pego e entro com uma ação, isso é uma calúnia. Ele está falando que eu cometi um crime, mas eu não cometi, Mas, provo. Oswaldo, não foram esses tipos de crimes, não foram esse caso que eu estou usando. Nos casos onde o Bolsonaro entrou nas leis que existem no Brasil, de forma a primeira instância, julgar bonitinho, beleza, cara, faz parte do jogo. Eu não concordo ideologicamente, mas faz parte do jogo, não vou cobrar vocês por isso. O que eu estou falando é,
toda vez que qualquer um entra para um órgão ilegal, como o TSE, que está censurando o povo brasileiro. Mas, não, peraí. Crimes contra a honra também estão previstos no Código Eleitoral, que é de competência do TSE. Então também foi conforme a lei que o Bolsonaro agiu. Eu não acho que tenha. Porque Eu acho que crime, eles eu sou usaram um totalmente órgão a favor legal da ali. liberdade de expressão. Eu concordo com o Monark quando ele diz que parte da direita censura, porque a gente está aqui medindo palavras para não ser cancelado pelos space de direita amanhã. Tanto quanto o Monark veio na sala, foi 24 horas censurando, tentando censurar, tentando impedir que a gente trouxesse ele de volta. Mas crimes contra a honra são coisas sérias, porque elas violam algo da intimidade de uma Eu sou pessoa. contra o crime Elas contra a fazem honra. Eu com não que a acho que pessoa deveria sofra existir. quando são errados e eles estão previstos no Código Eleitoral também. Então o TSE também tem competência para julgar isso em período eleitoral, Isso. entende? Então vocês Depois que têm eu que queria. Não é decidir. só no Você tem que Código decidir Penal. se o TSE ele é um órgão que vocês confiam e acreditam que é competente, ou é um órgão pirata que, através do Alexandre de Moraes, deu um golpe de Estado no Brasil. Porque as duas coisas não podem ser vetadas ao mesmo tempo. Ele é competente. E o que eu, no caso, sou a favor é que, inclusive, com o processo Flávio Dino contra mim, contra o Space, eu sempre digo que ele está seguindo o rito certo. Que o que eu sempre prego é que a pessoa siga o rito processual certo. No do Alexandre de Moraes, ele não deu direito ao contraditório, ele entrou com o inquérito, todos os poderes estão nas mãos dele. Do Dino, ele fez o trâmite certo, ele fez a denúncia e eu vou ser processada e julgada. Vai ser analisado se eu realmente cometi o crime que ele está alegando. E eu bato palmas para isso. Sei que pode mudar toda a situação, mas eu só bato palmas pelo fato dele estar seguindo o trâmite legal, sabe? E no caso do Alexandre de Moraes, o problema todo que a direita está sofrendo é que a gente não tem direito à defesa, a gente não tem direito ao contraditório, e o que a direita sofre muito é censura prévia. Antes mesmo de uma matéria, um documentário para o ar, eles vão lá e banem, impedem que a gente sequer tenha alguma opinião. Eles nem sequer assistem o que. Quando eles tiram o perfil inteiro do ar, não só por causa de uma postagem, eles estão fazendo censura prévia, eles estão com medo que a gente venha a dizer alguma coisa. Eles poderiam tirar apenas aquela postagem, nem deveriam, né? Mas poderiam, no caso, poderiam tirar apenas o vídeo, mas o canal, no teu caso, tiraram todo o YouTube de falar, te censurando no futuro, de coisas que tu sequer falou. É uma coisa muito séria. Eles não sabem